Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores, companheiros de ministério. Eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria que estamos mais uma vez aqui para, através deste canal, transmitir um resumo do que será a lição do próximo domingo. Estamos começando um novo trimestre. Neste trimestre estaremos estudando sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. São lições que já foram apresentadas anteriormente. Nós temos aqui o prazer de guardar sempre as revistas EBD, e eu posso mostrar para você aqui quando foi estudada essa lição. Foi na revista Maturidade Cristã, número 35. Temos aqui guardado em nosso arquivo pessoal esta lição tão preciosa que foi escrita pelo pastor Eurico Bergster, um grande contribuidor, um grande pastor que ajudou muito as Assembleias de Deus na área do ensino. Foi o pastor que mais escreveu lições bíblicas para nós. É um pastor que deixou a sua marca na história das Assembleias de Deus e principalmente na área do ensino. Então, nós temos em nossas mãos esse material muito importante e próprio para os nossos dias. Nós queremos destacar o trabalho da CPAD, que em tempo recorde preparou esta lição bem adequada para o momento que nós estamos vivendo. Aqui, na contracapa da nossa lição, da nossa revista, melhor dizendo, está assim escrito: a nação de Israel viveu um momento de crise política, social e principalmente espiritual. Os períodos de angústia pelos quais o povo de Deus passou, embora fossem de dor e sofrimento, serviram para mostrar o quanto Deus não fica indiferente ao sofrimento do povo. Nesse contexto de juízo, dor e sofrimento, Deus impele homens a reconstruir os muros e o templo de Jerusalém, e por meio desse movimento, um grande despertamento espiritual emerge no meio do povo. Esse despertamento espiritual teve o estudo da palavra de Deus como princípio divino norteador. Aí vem aqui a aplicação para os nossos dias. Olha o que os nossos escritores deixaram para nós. Os dias em que vivemos não são diferentes. Uma grande crise gerada pela pandemia que assolou o mundo tem afetado economias, desestruturando famílias e até impedido que os servos e servas de Deus prestem culto nos templos. É um momento de reconstrução. Nesse sentido, estudaremos os princípios divinos em tempos de crise, em que a reconstrução de Jerusalém e o despertamento espiritual do povo de Deus tornaram-se exemplo para os nossos dias. E aqui desejo aos nossos queridos escritores um trimestre de despertamento espiritual. É muito linda esta introdução aqui da revista, que mostra exatamente o desejo de fazer com que esta crise política, social que nós estamos vivendo agora seja um momento em que Deus levante homens e mulheres que sejam audazes. É no meio das crises que aparecem os líderes. É no meio das crises que Deus levanta aqueles homens e mulheres que fazem a diferença, como Débora, como Sansão em tempo de crise, como Josué em um tempo difícil de crise também, e tantos outros que nós poderíamos citar aqui, que foram levantados em tempo de crise. Neemias, Esdras, Daniel, nós vamos falar sobre ele hoje aqui. E é neste momento que nós aprendemos, momento de crise, momento de dificuldade, em que nós estamos vivendo agora, que nós precisamos aprender a superar todas essas dificuldades e mostrar que a Igreja do Senhor, coluna e firmeza da verdade, não pode se abalar porque ela está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Eu quero então fazer uma oração inicial para nós então entrarmos na nossa primeira lição deste terceiro trimestre de 2020. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, através deste canal, transmitir este estudo, esta palavra que será ministrada, Senhor, no próximo domingo. Que os professores e alunos que estão nos ouvindo agora possam receber a Tua palavra e possam, através dela, Senhor,
sentir o desejo de orar e de buscar o Senhor por um despertamento espiritual em nossa nação. Assim oramos e assim te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém. Vamos então, meus amados irmãos, à nossa lição. A lição de número 1 tem como título: Daniel ora por um despertamento. Vamos então, desde já, ao nosso texto áureo. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ora, esta recomendação de Tiago é maravilhosa, porque nós aprendemos nesse simples versículo que nós precisamos orar uns pelos outros, que nós precisamos interceder uns pelos outros, e que a nossa oração ela é poderosa para mudar situações, para mudar as circunstâncias da nossa vida. A oração não pode se afastar da vida do crente. E através da oração que Daniel exerceu grande influência na Babilônia e no Império Medo-Persa, como vamos ver na lição de hoje. Muito bem, vamos aqui continuar falando da nossa verdade prática. A verdade prática diz o seguinte: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até sobre os poderes malignos. O crente que se dedica à oração, ele é conhecido no céu, porque a sua oração chega até o trono do Deus Todo-Poderoso. Ele é conhecido na terra, todos sabem que ele é homem de Deus. Como diz lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, quando olhavam para o homem de Deus e falaram: esse que passa é um santo homem de Deus. Assim também, o homem e a mulher que ora, ele é reconhecido na terra como homem e mulher de oração. Às vezes é até temido. Às vezes, alguns não gostam de se aproximar daquele que ora, né, porque vive de forma errada, e vive andando de qualquer maneira e tem medo de uma repreensão de Deus usar aquele servo que ora. Às vezes é até temido. E também é conhecido o seu nome, a sua identidade no inferno. Os demônios, os seres angelicais conhecem muito bem aquele que está sempre em oração. Indo então para a nossa leitura bíblica em classe, meus amados irmãos, nós temos aqui alguns textos do livro de Daniel e um texto do livro de Esdras. Vamos ler então esses textos para que você possa nos acompanhar, por gentileza. Diz assim, Daniel no capítulo 9, no versículo 1 ao versículo 3. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum, e saco e cinza. Daniel capítulo 6, versículo 10, nos diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escrita estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, no capítulo 2, versículo 17 a 19, diz assim: Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Indo agora para o livro de Esdras, no capítulo 1, versículo 1 a 3, temos o seguinte:
No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Vocês já perceberam, meus queridos alunos, né, que nós vamos falar de muitos textos, né? Daniel, Esdras, Neemias, nesse trimestre. E aí o último texto é o que está, são os versículos seguintes, versículo 4 e 5. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Vamos então, meus irmãos, ao nosso objetivo geral da lição, que é conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Olha, meus queridos irmãos, nós não podemos nos esquecer que o avivamento, o despertamento vem através da palavra de Deus e da oração. Quando Daniel observa e vê que os anos se findaram no tempo do cativeiro, ele se propôs a orar. E aí junta-se as duas coisas, porque ele viu nos livros. E ele então orou ao Senhor. Esta oração é considerada a oração mais poderosa. Sabe por quê, meu amado irmão? É a oração feita segundo a vontade de Deus. É a oração feita segundo o querer de Deus. Às vezes nós oramos e até combatemos contra Deus, porque Deus tem um plano para a nossa vida e nós oramos no sentido completamente contrário. Pedimos algo que não é plano de Deus, não está determinado por Deus para as nossas vidas. E continuamos insistindo, às vezes, em coisas que não são frutíferas para nós. Mas quando você entende a perfeita e agradável vontade de Deus e começa a orar nesse sentido, Deus se compraz em atender a sua oração. Os objetivos específicos são estes: apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Né? Por que motivo Daniel foi despertado para a oração? É o que veremos. Pontuar a resposta divina às orações de Daniel e, por último, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Esta lição e esta revista destaca isso. Na próxima lição, então, vamos falar um pouco mais sobre isso, que o despertamento vem de Deus. É Deus quem age, é Deus quem opera. Por isso que nós temos que nos propor a orar. E aí tem aquele versículo lá no Salmo, muito maravilhoso, que fala assim: já é hora, ou já é tempo de intervires, ó Senhor. Em outras versões da Bíblia, já é tempo de operares, ó Senhor. Então, vamos prosseguir aqui, entrando de fato na nossa lição, e vamos pegar alguns textos e fazer breves comentários. Nosso objetivo aqui não é dar a aula por completo. Esta aula será dada pelo professor no próximo domingo. E você, professor que está me ouvindo, atente para os pontos que nós destacamos e aprofunde o seu estudo nesse sentido para que possa dar um bom direcionamento ao seu ensino, aos alunos, e uma boa aula aos seus alunos. A primeira coisa que nós queremos destacar aqui é sobre a introdução. Diz assim: os crentes fiéis brilham como a luz. Está escrito em Mateus capítulo 5, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e resplandece no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses capítulo 2, versículo 15, fala que nós resplandecemos como astros no mundo,
Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia, era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Daniel é um grande exemplo de perseverança, um grande exemplo de servo de Deus que manteve-se fiel juntamente com seus amigos, não se contaminou com os manjares da Babilônia, estava num meio promíscuo, num meio de idolatria, mas não se contaminou. Quando levantaram uma questão contra ele, quando o seu hábito de orar, ele não mudou, ele continuou orando, e por causa da sua atitude de oração, persistente na oração, ele foi levado à cova dos leões, e ali Deus o livrou, porque ele era um servo fiel. E aí entendemos que se ele chegou ali com cerca de 15 anos, meus amados irmãos, no final do reino da Babilônia, que foi de 70 anos, ou de 605 a 536, algumas datas, essas datas não são muito exatas no sentido de pode variar de 606 a 535, ou 606 a 536, é comum haver essas variações, porque são datas bem antigas, mas durante todos esses 70 anos, Daniel se manteve fiel a Deus e também como um estadista entre as autoridades da Babilônia, e mesmo assim não se contaminou. Daniel acaba sendo um bom exemplo para os políticos dos nossos dias. Infelizmente, a política ela é tão misturada com corrupções e mais infelizmente ainda, muitos servos e homens de Deus e mulheres de Deus vão para a política e acabam se contaminando com a corrupção, com a roubalheira que acontece nesse país, infelizmente. Mas há de se ter em vista estes exemplos bíblicos. Daniel é um grande exemplo de estadista e de político que manteve a sua fidelidade no meio completamente adverso. Daniel foi despertado para orar ao ler o profeta Jeremias. Ele observou que os 70 anos do cativeiro na Babilônia estavam para findar. É interessante e maravilhoso esse texto, porque ele foi na palavra do Senhor. Ele leu a palavra do Senhor que tinha naquele momento, a palavra dos profetas, os registros dos profetas, e lá estava o rolo de Jeremias. Ele percebeu pelos livros, né, que estava findando esse tempo de cativeiro, e ele se propôs a orar. Ora, entendendo que era plano de Deus, ele não perdeu a oportunidade e se dedicou a buscar ao Senhor. Vou aqui abrir a Bíblia para ler para você, apesar de estar na revista aí, mas é bom a gente ter o contato com o texto sagrado, o contato com a Bíblia é sempre maravilhoso, né? Diz assim, no versículo 2, Daniel 9:2, no ano primeiro do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Isso nos chama a atenção mais uma coisa, irmãos. Muitas pessoas leem e não entendem. Muitas pessoas leem e interpretam mal, né? Quantas interpretações equivocadas existem porque não entendem, né? Não entendem o que o texto sagrado. Quantas pessoas marcaram a volta de Jesus porque não entenderam, interpretaram completamente errado, e até hoje, né, Jesus está por vir, mas não se cumpriu, e alguns afirmam, marcaram até a volta de Jesus. Então entender é muito importante. Quando Esdras e Neemias se propõem a ensinar o povo, eles fizeram todo o esforço para que o povo entendesse as palavras. O povo estava no cativeiro durante 70 anos, e alguns já perdiam, né, haviam perdido a prática do hebraico, né, não estavam entendendo. Então Esdras e Neemias trabalharam naquele momento ali, principalmente Esdras, né, no sentido de ensinar o povo, traduzir para o povo o que estava sendo falado, para que eles pudessem entender. O entendimento que faz a diferença. Quando você olhar lá na parábola do semeador, você vai ver que a semente que cai, né, e brota é quando alguém recebe a palavra e entende a palavra. E aí a palavra faz o seu verdadeiro efeito. Quando ele entendeu pelos livros, que o número de anos
de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração. E essa oração de Daniel é uma oração maravilhosa, porque ele não se isola, ele se inclui nesta oração. Muitas vezes a pessoa, quando vai orar, ele só condena o outro na sua oração, né? Mas aqui ele vai dizer assim, no versículo 4 e 5, vou dar só esses dois versículos como exemplo. Diz assim: e orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel orou, se incluindo, apesar dele ser fiel, ele estava ali representando o seu povo e se colocava como alguém que também houvera tropeçado e caído em pecado. Daniel, então, começa a orar com jejum, com cinza, sinal de profunda tristeza e humildade. Não era estranho isso acontecer, porque Daniel já vivia uma vida consagrada ao Senhor, né? Quando a pessoa tem já uma prática da oração, ele tem uma facilidade de orar, de falar com Deus. Daniel, ele era destes que ora e ora sem cessar, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17. A oração dos retos, diz a Bíblia, é o seu contentamento, e ele escutará a oração dos justos. Daniel não se misturou com o paganismo, olha que interessante, e vivia conforme sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Todos nós precisamos tomar a vida deste homem de Deus como um exemplo para nós, um exemplo de oração, um exemplo de consagração a Deus. Diz lá esse versículo que nós não lemos, mas você deve conhecer, que ele assentou no seu coração não se misturar, né? Como já falamos aqui anteriormente, num meio político e religioso adverso. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates na oração. Daniel tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Eu paro aqui para fazer uma reflexão a você que está me ouvindo agora, e você pode replicar isso para os seus alunos. Como é o seu hábito de oração? Quantas vezes você ora no dia, ou você ora no dia? E como é a qualidade da sua oração? Né? Daniel ele orava com um certo zelo, ele abria assim a janela e voltando para Jerusalém, ou seja, ele tinha um propósito, o desejo de voltar à cidade de Jerusalém, ou seja, ele mostrava aquele compromisso com o seu povo, com a sua terra. Né? Ou seja, não era uma oração despropositada, não, era uma oração com propósito, regular, 3 vezes ao dia, né? E isso fazia parte da sua própria vida, né? Diz assim: quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. São homens assim que são usados por Deus para revolucionar os tempos, né? Para mudar as circunstâncias. São pessoas que têm experiência de oração. E você pode, durante esta aula, no próximo domingo, provocar os seus alunos. Quais são as experiências de oração que você já teve? Conte-me uma experiência de oração. Será que todos os seus alunos já tiveram uma experiência de oração? Provoque os seus alunos, isso vai fazer bem tanto para ele quanto para você como professor, porque você pode ouvir excelentes experiências neste momento. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Eu vou ler esse texto para você, porque o tempo não permite muita explicação, mas vamos lá. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes. Naquele tempo era Nabonido quem era o rei.
E Belsazar era um vice-rei, né? Ele ficava ali na cidade, enquanto Nabonido ele ia para cidades, para outras cidades, às vezes em tempos de descanso, em tempos mais desafogado, ele ia para outras cidades e deixava ali o seu sucessor, né? Deixava ali o Belsazar. E Belsazar, ele fez uma grande festa. Isso está registrado na Bíblia, no Daniel, no capítulo 5. Você deve conhecer esta passagem bíblica. Então, neste tempo, então, enquanto o rei estava fora, aqui a nossa revista ela tem esse subsídio aqui, e fala que o seguinte: o rei Nabonido tinha o hábito de ausentar-se da capital e fazia-o até mesmo nas comemorações do Ano Novo, né? Quando, como de costume, participava de rituais tradicionais. Suas ausências eram cada vez mais frequentes e demoradas, de forma que o real governo da cidade estava na mão do seu filho Belsazar, né? Muito bem, foi nesse momento aí que Belsazar ele pediu para trazer os vasos sagrados da casa do Senhor, e aí fez uma festa, né? Regada a vinho, uma balbúrdia mesmo, era um momento que ele estava zombando de Deus, né? E diz o texto sagrado que naquele momento uma mão misteriosa apareceu, né? E escreveu na parede uma escrita que simbolizava, ou que traduzida, trazia contra ele a condenação e o destituía completamente do reinado, né? Diz assim a nossa revista: ele e todos os convidados beberam vinho nestes vasos santos, beberam vinho nos vasos santos do Senhor. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede defronte do castiçal. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto escrito na parede. Dentre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Nós não vamos aprofundar no conteúdo histórico dessa passagem, porque aqui nosso objetivo é apenas apresentar um resumo. Mas isso mostra, irmãos, que em determinados momentos Deus intervém na história. Não pense você que as coisas que estão acontecendo de ruim estão alheios aos olhos de Deus. Deus não está vendo, Deus está vendo. E naquele momento houve uma intervenção divina na história. E diz a revista, né, e também a Bíblia nos mostra isso, que naquela mesma noite o Império Babilônico ele caiu, né, e foi dado aos medos e persas. Ali 2 homens surgiram como grandes líderes: Dario e Ciro. Ciro, um grande conquistador, e Dario, um bom administrador. A partir de então, o reino da Babilônia havia caído. E é neste exato momento em que o reino da Babilônia cai e que vem o Império Medo e Persa, que se desperta então o momento, que surge o momento do retorno do povo que está lá em Babilônia para Jerusalém, né? Os 70 anos do Império havia sido destruído. Do auge do Império, que houve um tempo também anterior, mas o auge do Império estava ali caindo, né, naquele momento, e foi entregue aos medos e persas. Diz assim a revista no tópico número 2, a resposta às orações de Daniel: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer este lugar. Isso estava escrito em Jeremias capítulo 29, 10. Ou seja, chegou o momento de Deus fazer o seu povo voltar do cativeiro. Esta foi a ocasião, ou seja, eu queria que você entendesse isso. Daniel, no capítulo 9, lá, ele ora, ele vê que chegou o tempo. E esse tempo, na verdade, aconteceu quando caiu o Império da Babilônia,
que você pode até falar assim, mas pastor Daniel, mas está no capítulo 5, exatamente. O livro de Daniel, ele não é escrito na ordem cronológica, tá? Preste atenção nisso aí. Então, ali caiu o Império Medo-Persa, e então Deus fez o seu povo retornar, né? A Bíblia relata que aconteceram várias coisas aí neste momento. Vamos ver? Veja as coisas que estavam para acontecer. Primeiro, todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. Foi dada essa liberdade. Receberam permissão para reedificar o templo. Olha que maravilha, irmãos. O templo que foi destruído mesmo pelos babilônios. Agora, e foram os vasos de prata levado, de ouro levado para a Babilônia, guardados lá. Agora, o que aconteceu? Eles receberiam o direito ao retornar à sua terra. E diz mais, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. E por último, o que eu já falei aqui, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus, pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Ou seja, tudo isso, irmãos, é resultado da oração. Tudo isso é resultado de alguém que alguém se dedica à oração. E Deus agora vai trazer de volta o seu povo, né? O seu povo vai regressar, mas não vai regressar de mãos vazias, não. Deus usa este homem chamado Ciro para poder fazer com que o povo não volte desprovido de forma alguma. Todo o apoio logístico será dado para que eles retornem para a sua terra. O resultado de um despertamento proveniente de Deus é o terceiro e último tópico desta lição. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Olha, o texto sagrado diz assim, despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Quando começa o livro de Esdras, no capítulo 1, versículo 1, começa exatamente com essas palavras, ou seja, talvez por meio do seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Pelas palavras que nós temos aqui no texto sagrado, isso nos sugere que isso aconteceu. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Olha, irmãos, Nabucodonosor aprendeu duramente o que era isso, né? Foi preciso passar um tempo, 7 tempos, melhor dizendo, alguns traduzem como 7 anos, em um estado de completa loucura, para poder entender quem era Deus. Mas este homem chamado Ciro, está lá em Esdras, no capítulo 1, no versículo de número 1, que Deus despertou. Está escrito assim, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, olha o que ele diz, me deu todos os reinos da terra. Ele tinha consciência que ele recebeu o poder e a autoridade porque Deus lhe concedeu. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que é em Judá. Quem é entre vós de que todo o seu povo seja com ele? Ou seja, ele convocou quem é de Deus, quem serve a Deus, quem quiser voltar para a sua terra e servir ao Deus na sua terra, se disponha, porque tudo o que for necessário vos darei para isso. Resumindo assim essa palavra, Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. Nós já lemos isso aqui. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro agora ele era o responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Dar a condição do povo de prestar o culto com os seus utensílios sagrados. É importante, irmãos, eu não vou aqui aprofundar porque é um resumo, mas quando há um despertamento, uma das primeiras coisas que acontece é isso, é separar o santo do profano, né? É tirar aquilo que é de Deus da mistura,
né? Ali estavam as coisas de Deus na mistura, na idolatria. Mas quando há um despertamento, o que é de Deus, o que é santo, sobressai e retorna ao seu devido lugar. Assim acontece, diz a nossa revista, sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. Zaqueu disse, olha, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, Senhor, eu restituo quadruplicado. Ou seja, a consciência lhe pesou, né? Ele podia, naquele momento, né? A Bíblia não chega a dizer que ele era ladrão, mas era muito fácil naquela época um publicano ele se aproveitar da coleta, né, de impostos e ali cobrar a mais, né, do que já era cobrado mesmo e se beneficiar. Né? Até porque Zaqueu era rico, então sugere o texto que Zaqueu tenha se enriquecido, talvez de forma ilícita, apesar do texto não chamar. Alguns chamam Zaqueu de ladrão, mas nós não podemos dizer que ele era ladrão. Ele talvez exercia a sua função há bastante tempo e talvez já tinha criado hábitos de cobrar a mais, mas isso é tudo inferência e não referência. Mas o que é mais importante é esse desejo da devolução. Né? Eu dou aos pobres metade do meu bem, se alguma coisa a gente tem restituído, eu tenho defraudado, eu restituo quadruplicadamente. É o desejo, às vezes, da pessoa que se arrepende e às vezes fala assim, Senhor, eu perdi tanto tempo lá no mundo e agora todo o meu tempo eu quero dedicar a Ti. Eu quero devolver a Ti aquilo que eu desperdicei e agora eu quero servir a Ti novamente. Assim é um despertamento quando vem do próprio Deus. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O que diz aqui a nossa revista? O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Alguns chegam a dizer, né, que talvez o próprio Daniel ou outros que estavam bem próximos a ele, pode ter mostrado o seu nome no livro do profeta Isaías, que foi escrito 200 anos antes. Que coisa maravilhosa, irmãos, é Deus chamar a Ciro pelo nome muitos anos antes, 200 anos antes dele surgir na história e fazer com que o povo regressasse para Jerusalém e começasse então um verdadeiro despertamento espiritual no meio do povo, com retorno à adoração, retorno ao templo, retorno do sacerdócio às suas turmas, como nós vamos ver organizado no livro de Esdras e Neemias. Concluindo aqui, irmãos, a nossa lição, podemos dizer o seguinte: devemos clamar ao Senhor por um despertamento espiritual em nossos dias. A oração é a chave que abre a porta do avivamento verdadeiro e genuíno. Daniel, Esdras e Neemias protagonizaram o regresso do povo de Deus à sua cidade. Sejamos canais do verdadeiro despertamento espiritual em nossas famílias e em nossas igrejas. Essa conclusão ela não tem na nossa lição, anteriormente a lição não tinha essa conclusão e eles seguiram à risca o conteúdo como era antes, mas nós desenvolvemos essa conclusão e você pode usá-la na sua aula se você desejar. Né? Devemos clamar a Deus por um despertamento espiritual em nossos dias, neste momento de crise, de pandemia, de confusão. Ore para que Deus desperte a sua igreja, para que dentre essa podridão de mentira, de falsidades, de enganos, de ganhos ilícitos que estamos vendo hoje em dia, que nos apavora, que Deus possa fazer surgir uma igreja mais forte, mais poderosa, despertada para ganhar almas e fazer a diferença. Agora, irmãos, sempre haverão os protagonistas da história, sempre haverão aqueles que vão fazer a diferença. E sabe quem deve fazer a diferença hoje? Eu e você. Eu e você precisamos ser canais de bênçãos para outras pessoas. Eu e você precisamos ser canais para que haja um verdadeiro despertamento em nossas famílias, aproveitar que os momentos de confinamento estão nos reunindo mais, nos aproximemos mais dos nossos filhos e que haja um avivamento dentro das famílias e assim esse avivamento se expanda e chegue nas igrejas. Nós esperamos que este momento de reclusão possa nos trazer um momento de despertamento, de maior união dos cônjuges,
de maior diálogo entre os pais e filhos, e assim se constitua uma relação mais amigável, mais sólida dentro do lar, e isso se reflita, isso possa ser refletido na igreja do Senhor, e assim possamos levar esse despertamento, esse amor, essa união para os nossos templos. Deus nos abençoe. Na próxima semana estaremos falando sobre despertamento espiritual, um milagre. Eu quero agradecer a você que está conosco nesse canal e dizer a você que conto com você para nos ajudar a expandir o número de pessoas que estão inscritos. Nesta semana que passou, ganhamos alguns inscritos. Se você está ouvindo agora esta mensagem, este resumo, por favor, se ainda não é inscrito no nosso canal, seja inscrito. Você receberá toda a semana, se assim desejar, se ativar o sininho, você receberá a notificação de que mais um vídeo sobre a Escola Dominical, sobre a lição, foi postado por nós aqui. Eu quero agradecer a você pela atenção. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Um grande abraço mesmo e uma ótima lição para todos vocês no próximo domingo. Em nome de Jesus. Amém e amém.